Oi, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre marketing e a ideia é passar algumas dicas, algumas ações, né, para as empresas nesse período aí de Covid-19, de coronavírus. Eu sei que nós estamos com um problema sério de demanda, que está levando muita empresa a fechar as portas, e a ideia aqui é que algumas ações, algumas propostas de marketing possam ser aplicadas, implementadas para as empresas, principalmente para as pequenas empresas, para tentar atravessar esse momento difícil que todo mundo está passando. A ideia então vai ser apresentar os 4Ps, o que são esses 4Ps, e como que eles podem ser implementados nas empresas, também com uma ideia a considerar o mercado digital, porque o último P, como a gente vai ver mais para frente, fala sobre promoção, comunicação. E nada melhor do que a gente conseguir fazer isso de uma maneira mais barata e com uma assertividade maior. Bom, o que são então esses 4Ps? É uma nomenclatura utilizada no marketing para definir todas as ações, né, que uma empresa implementa a fim de conseguir influenciar não só seus consumidores, mas também os canais de marketing que ela utiliza. Então, esses 4Ps, que foram pela primeira vez citados lá em 1949, né, por Neil Borden, e depois foi ajustado por McCarthy, mas ficou conhecido mesmo no mundo da mercadologia por meio do Philip Kotler, né, que transformou os P's em 4P's do marketing. É um conjunto de ferramentas, também conhecido como mix de marketing, que vão ser trabalhados para fazer com que as empresas consigam atingir seus objetivos mercadológicos. E quais que são esses 4Ps? O primeiro P, produto, né, que diz respeito a todas as ações, tudo aquilo que é pensado em relação ao seu produto, então design, desempenho, qualidade, inovação, sempre pensando na questão do produto em si. E aí, quando eu falo produto, pode ser produto, serviço, experiência. Então, na verdade, é aquilo que você oferta para o mercado, né? Então, esse é o primeiro P. O arcabouço, tudo aquilo que diz respeito, né, ao produto, está dentro desse primeiro P. O segundo P é preço. E aí diz respeito também a todas as suas ações para precificação dessa sua oferta, né? E o preço, quando a gente vai definir o preço, a gente tem que ver, e eu vou explicar isso mais para frente, quais são as variáveis que você vai levar em consideração na hora de colocar esse preço. Então, por exemplo, nós temos os seus custos, que vão definir o piso que você pode cobrar pelo seu produto, e a demanda, que define o teto, né? O preço máximo que você pode cobrar pelo seu produto. Só que entre esse piso e esse teto, existem outras variáveis que você também tem que considerar. Por exemplo, o valor percebido, ou seja, quanto de benefício que o seu cliente enxerga no seu produto e que isso, né, esse benefício vai ser suficiente para fazer com que ele pague aquilo que você está pedindo. Outra coisa que vai influenciar, concorrência, insumo. Então, assim, essas variáveis, nós vamos ver mais para frente, vão definir o P de preço. O terceiro P é o P de praça, que está relacionado à distribuição da sua oferta, do seu produto ou do seu serviço. Essa distribuição, na verdade, tem a ver com o tornar a oferta disponível. Então, distribuir é tornar o seu produto ou seu serviço disponível. Como você vai fazer com que o seu produto chegue na mão do seu consumidor? Então, você vai usar intermediários, você vai fazer essa venda de forma direta, você vai usar canal eletrônico, vai fazer uma venda online, vai usar de terceiros, né? E, ou seja, você tem que definir como que você vai fazer para que o seu produto, a sua oferta, chegue na mão do seu consumidor. E o último P é o P de promoção, no sentido de promover o seu produto, o seu serviço. E aí entra a questão da comunicação. Como eu tinha dito na introdução desse vídeo, como que você consegue atingir o seu público-alvo divulgando o seu produto ou o seu serviço de uma forma mais assertiva e com o menor custo possível. E aí entra, né, em peso a questão da comunicação online, que nós vamos ver é a forma de comunicação hoje muito mais usada
quando você quer atingir de forma mais assertiva o seu público. Então, por exemplo, pequenas e médias empresas que invariavelmente atendem uma segmentação mais geográfica devem fazer um uso mais constante das redes sociais, porque lá nas redes sociais você consegue definir o seu público a partir da região que você quer atingir. Então, a ideia desse vídeo aqui vai ser explicar cada um desses P's e ver como que você, gestor, né, principalmente o pequeno gestor, o gestor de uma pequena e média empresa, pode fazer para que essas ações consigam transformar a sua empresa e dar uma alavancada nas vendas da sua empresa. Bom, pessoal, o primeiro P, então, é o P de produto. Na verdade, quando você vai pensar o seu produto, quando você vai pensar a sua oferta, a primeira coisa que você tem que ter em mente é para quem você vai vender, para quem você vai ofertar esse produto ou esse serviço. É a partir daí que todas as suas definições, todas as suas ações de produto começam. Por quê? O produto ele tem a ver com o diferencial, o produto ou serviço, com o diferencial do seu negócio. É ele que vai fazer com que o seu negócio se sustente. Então, como você vai diferenciar algo se você não sabe para quem que você vai vender? Então, o primeiro passo é para quem eu vendo. Beleza. Definido o seu público-alvo, então agora você vai começar a pensar o seu produto. O que vai diferenciar o seu produto? Ele é melhor em quê? Qual é a vantagem competitiva que esse produto oferece? Ou seja, o que ele tem de diferente em relação aos outros? Então, às vezes, eu me pergunto por que eu vou escolher um determinado self-service e não outro? E às vezes eu escolho o mais caro, mas porque a comida é melhor. Tem gente que não. Tem gente que prefere o mais barato, sabendo que a comida não é tão boa assim, mas é o que tem o melhor preço. Então, onde vai estar aquilo que vai te colocar como um diferente, como uma empresa diferente em relação aos concorrentes? E isso basicamente diz respeito ao seu produto. Então, essa sua oferta, né, ela pode ser diferenciada em quê? Ela pode ser diferenciada em design, né, em qualidade, em desempenho, em durabilidade, né? Então, esses aspectos, esses atributos definem o produto que você vai ofertar. A partir disso, ou seja, sabendo para quem você vai vender e sabendo como você vai ofertar esse diferencial para esse seu público, você começa a se posicionar no seu mercado. O que é o posicionamento? O posicionamento tem a ver com a forma como o cliente te enxerga, tem a ver com a forma como o cliente pensa na sua oferta quando ela lhe vem à mente. Então eu lembro de um professor que eu tive no mestrado, ele falava, ele sempre fazia uma pergunta extremamente interessante. Ele perguntava assim: onde é o campo de batalha das marcas? Onde se dá o enfrentamento das marcas? E aí aquela questão, o pessoal debatia, e aí sempre falava, costumava confundir com as armas utilizadas, como a propaganda, como o design, como a qualidade, como o preço, quando na verdade o campo de batalha das marcas é a mente do consumidor. Então, o posicionamento ele vai trabalhar exatamente esse campo de batalha. Como que o produto vai ser colocado, vai ser introduzido nesse campo de batalha. E se você quer um produto para vencer, você tem que pegar um diferencial, né, uma coisa que o seu produto consiga ofertar ao mercado melhor do que os seus concorrentes e desenvolver essa força. Então, essa vantagem competitiva é que vai colocar a sua empresa na frente da concorrência. É óbvio que vantagens competitivas são construídas além do produto, né? Eu posso ser uma empresa com a melhor entrega do Brasil, por exemplo, e não necessariamente ter o melhor produto ou o melhor mix de produto. Eu posso também ser uma empresa que tem uma comunicação muito ampla, muito forte, e não necessariamente tem o melhor produto. Mas, invariavelmente, quando uma empresa consegue entregar um produto ou um serviço de melhor qualidade, com um desempenho superior, com uma durabilidade maior, é óbvio que ela vai conseguir se fixar na mente do consumidor. E em relação a esse posicionamento,
Se você consegue entregar essa vantagem competitiva e esse diferencial sempre de forma constante, invariavelmente o consumidor vai pensar no seu produto quando ele precisar daquele segmento de mercado. Então é mais ou menos o seguinte: você tem um tênis de corrida com o melhor amortecimento. Então, para as pessoas que correm, para as pessoas que gostam de corrida, para as pessoas que têm isso como hobby, invariavelmente elas vão preferir o seu produto ao da concorrência, ainda que ele custe mais caro. Na verdade, esse produto vai custar mais caro muito em função deste atributo do produto. Ou seja, esse diferencial, no caso do tênis, ter um amortecimento melhor que o da concorrência, vai fazer com que ele seja vendido por um preço superior. Ou seja, o retorno que você tem em cima de um produto com um diferencial, ou seja, que consiga entregar algo melhor que o dos concorrentes, é maior. E para a empresa, isso é uma beleza. Então, pensa hoje aí você nessa situação de coronavírus. Você tem uma queda de demanda absurda. O que você pode fazer com o seu produto para que ele seja lembrado pelas pessoas que estão em casa, em isolamento social? Como que você pode fazer com que esse produto seja lembrado por essas pessoas para que elas, quando precisem de produtos nessa categoria, lembrem do seu? É óbvio que antes do coronavírus, todo mundo saía na rua, ia no shopping, ia no centro, fazia compra pela internet sem problema nenhum. Hoje, o canal eletrônico está sendo uma mão na roda para as empresas que não estão mais conseguindo atender seus clientes em loco. Então, nós vamos falar mais para frente, quando eu falar de distribuição, como que eu posso atrelar, então, essa questão da distribuição, levar o meu produto até na casa do cliente, mas antes disso, antes de conseguir levar ele na casa do meu cliente, eu tenho que ter em mente como que eu vou fazer para que esse meu produto seja lembrado pelo meu cliente, pelo meu mercado. Então, o primeiro P diz respeito a essas ações, a esses atributos do produto ou do serviço ou da sua oferta que vão fazer com que ele consiga ser diferenciado frente à concorrência. Bom, o segundo P é o P de preço. O que é preço? Preço é a quantidade de dinheiro que o cliente vai abrir mão para ter o seu produto, o seu serviço adquirido. Só que o preço ele vai um pouco além daquele númerozinho que está escrito na etiqueta do produto ou do serviço, né? O preço tem, antes de tudo, a ver com o valor agregado que o seu produto ou seu serviço consegue entregar para esse cliente. Qual é o conjunto de benefícios que o seu produto ou o seu serviço entregam para o cliente e quanto que ele cobra por isso? Então, na verdade, antes de entender preço, eu preciso entender o conceito de valor. Valor é a relação entre os custos e os benefícios relacionados àquela oferta. Custos, vamos falar um pouquinho de custos. Os custos envolvem os custos financeiros e os não financeiros para você conseguir aquele benefício. Então, o custo financeiro, o primeiro deles, é o montante de dinheiro que você vai abrir mão para ter aquela oferta na sua posse. O custo não financeiro é tudo aquilo que não diz respeito a dinheiro, mas que onera a transação. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma faculdade, o custo financeiro diz respeito à mensalidade, à compra de material, alimentação e transporte. Só que existe também o custo não financeiro, o acordar cedo, o ter tempo para estudar, o ter tempo para estar em sala de aula, né? A questão da ansiedade, que você tem sempre que aparece uma prova para fazer. Então, existem custos não financeiros envolvidos em qualquer transação. Agora, os benefícios são as vantagens que você está procurando ao adquirir aquele produto, ao adquirir aquele serviço. Então, por exemplo, voltando ao caso de um curso superior, igual eu falei, né, na educação, você tem o benefício da graduação, do diploma, do querer crescer na sua carreira, né, da agregação de conhecimento, ou seja, é um conjunto de benefícios que você está procurando e que você vai abrir mão de alguma parte, de algum custo, para ter aquele benefício, tá? Então, beleza, entendido isso, ou seja, como que o meu cliente enxerga o benefício na minha oferta,
eu começo a pensar melhor a forma como eu vou precificar essa oferta. É óbvio que existem algumas variáveis que vão influenciar nessa precificação, que não vão deixar você fugir muito de um preço mínimo, que é seu custo, né? Você tem um conjunto de variáveis que influenciam diretamente seus custos e que vão fazer com que o seu produto tenha um piso, o preço seja um preço mínimo a ser cobrado, porque senão você não se sustenta. Então, por exemplo, você tem custos com pessoal, com insumo, com tecnologia, com aluguel, com telefone, com transporte. Ou seja, esses custos, sejam eles fixos ou variáveis, diretos ou indiretos, incidem diretamente no seu produto e definem o piso do preço que você pode cobrar. Por outro lado, existe uma variável, que é a demanda, que vai definir o teto que você pode cobrar em relação ao seu produto. Essa demanda, ela é muito variável, porque isso vai depender do tipo de produto que você vende e do tipo de mercado no qual você atua. Então, por exemplo, se o seu mercado ele é composto por vários fornecedores de produtos similares, muito provavelmente você dificilmente consegue cobrar um preço mais alto, a não ser que você consiga entregar um diferencial mais alto. É aquilo que eu falei lá sobre o produto. Se você tem um diferencial, se você consegue fazer algo melhor do que a sua concorrência, e se você consegue se posicionar nesse aspecto, muito provavelmente você vai conseguir um preço superior, tá? Então, por exemplo, se a gente vai para o mercado automotivo, onde você tem carros que vão dos mais baratos, 1.0, sem opcional nenhum, até os carros de luxo, que custam aí uma verdadeira fortuna, às vezes custando um apartamento de luxo, né? Mas por que eu tenho essa diferença de preço? Porque muito provavelmente o que o carro de luxo entrega, o carro popular não consegue entregar. Isso eu estou falando de atributos objetivos. Agora, o carro de luxo ainda possui um atributo subjetivo, que é a questão do status, por exemplo, e ele cobra por isso. Por quê? Porque quem compra esse carro está enxergando esse benefício, né, mais às vezes até do que os benefícios objetivos, como mecânica, desempenho, consumo, conforto. Tá? Ele olha para o lado do status. Então, essas empresas conseguem uma precificação maior por conta do que entrega. Então, o preço que você cobra no seu produto, no seu serviço, tem muito a ver com o valor que você consegue agregar a esse negócio. É muito simples, eu não posso falar que todo self-service tem o mesmo valor agregado. Jamais. Existem self-services que são muito baratos, porque a comida é mais barata, o ambiente de loja é mais barato, os talheres são mais baratos, né? A comida, não posso considerar a comida tão boa assim, é óbvio que existem os mais baratos com comida boa, mas os outros atributos que vão fazer com que esse preço seja mais baixo, assim como existem self-services, que a comida é de primeira, mas o preço está lá em cima também. Agora, para quem que eu vendo? Para quem que é entregue esse produto, esse serviço? O self-service é mais caro, provavelmente ele está numa região onde o público permita isso. O self-service mais barato, a mesma coisa. Ele vai estar numa região onde o público não permite que você cobre mais caro. Porque se você subir o preço, muito provavelmente sua demanda vai cair. Então, sempre lembrando, se você nessa situação agora de Covid-19 está pensando em mexer no seu preço, lembre-se disso. Se você cobrava mais caro, está com a demanda muito baixa, precisa de capital de giro, precisa de uma demanda, pelo menos mínima, para segurar o seu negócio, e você está pensando em abaixar o preço por conta disso, deixe claro para o seu público que isso é momentâneo, não é uma mudança de preço permanente. Por quê? Porque você corre o risco de reposicionar o seu negócio. Se você tem uma história de cobrar preços maiores por causa dos valores agregados ao seu negócio, e nesse momento de crise sua demanda está lá embaixo e você se sente, vamos falar assim, com comichão para baixar demais o preço, pode até fazer isso. Como eu já estou vendo algumas empresas dando descontos muito grandes. Por exemplo, a Copenhague está fazendo entrega de ovo de Páscoa com descontos de até 30%, né? Onde já se viu uma Copenhague dar um desconto desse em ovo de Páscoa. Mas por que ela está fazendo isso? Porque ela está deixando claro que é momentâneo. Então, lembrando,
Nesse tempo, se você está querendo baixar muito o seu preço, passe a mensagem para o seu cliente que é uma promoção, que é momentâneo, tá ok? Porque quando isso passar, você vai conseguir voltar com o preço normal que você cobrava. O terceiro P é o P de praça, que diz respeito à distribuição do seu produto. Bom, distribuir um produto, um serviço, diz respeito a tornar esse produto, esse serviço disponível. E você pode fazer isso de duas formas. Ou de forma direta, você mesmo torna esse produto disponível ao seu cliente, ou de forma indireta, ou seja, você vai usar de terceiros para fazer com que o seu produto ou seu serviço chegue na mão dos seus clientes. Então vamos falar primeiro da forma direta. A forma direta, você vai tomar conta dessa distribuição. Você vai ter sob o seu domínio a gestão da distribuição, da logística, da entrega desse seu produto. Então, por exemplo, você produz alguma coisa, um bolo, uma camisa, um sapato, e você mesmo tem como entregar isso ao seu cliente. Você pode fazer isso indo até o seu cliente ou fazendo com que o seu cliente venha até você. Então, por exemplo, loja física. Você tem uma fábrica de sapato, coloca esse sapato na sua loja física e aí você vende para o cliente, ou seja, você fez a distribuição direta, você é dono de todos os canais aí no meio da linha de distribuição. Você também pode fazer o seguinte, você só produz o sapato, então agora eu estou indo para a forma indireta, você só produz o sapato, você não quer investir numa loja própria. Então o que você pode fazer? Você pode colocar o seu sapato em lojas de terceiros. Então você vai utilizar da distribuição indireta. Bom, só que hoje em dia nós não podemos deixar de falar de distribuição sem falar dos canais de distribuição eletrônica, ou seja, os meios de distribuição eletrônica. Então, por exemplo, hoje você que produz um sapato, você não precisa necessariamente ter uma loja física ou entregar o seu sapato, ou vender o seu sapato, melhor dizendo, numa loja física. Você pode fazer isso tudo online. Então você só produz e você, por exemplo, entra no marketplace. O que é o marketplace? Se alguém aqui provavelmente já deve ter comprado na Americanas, na Amazon, no Mercado Livre. O marketplace é constituído por empresas que já atuam ou já atuavam online há algum tempo, então eles já têm toda uma infraestrutura de e-commerce, né? De gestão de pedidos, de separação de pedidos, de centro de distribuição, de estocagem, de separação desses produtos, de entrega, né? Ou seja, já tem toda a estrutura montada, já faz muita comunicação na internet, ou seja, sempre aparece ali nos primeiros links de busca do Google. Então já tem toda uma infraestrutura montada. E aí essas empresas, por exemplo, esse produtor de sapato, essa indústria de sapato, pode chegar, bater na porta dessa empresa de marketplace e fazer um contrato com eles de comunicação, comunicação e estoque e distribuição. Ou seja, existem várias formas de você conseguir fazer um negócio com uma empresa de marketplace, fazendo com que essa empresa seja seu braço de comunicação e distribuição online, sem necessariamente ter que investir em uma estrutura de e-commerce. Isso aqui é muito interessante. Mas voltando à questão da distribuição direta e indireta, o que você pode tentar fazer hoje, aí, falando em tempos de coronavírus, utilizar-se dessa estrutura online para conseguir chegar no seu cliente. Então, o que a gente vê acontecer aí? Muitos restaurantes que não estão podendo atender em loco. Eles estão fazendo parcerias com os aplicativos de entrega. É uma maneira de você tentar sobreviver, pelo menos manter um certo capital de giro, para não ter que fechar totalmente as suas portas. Então, a distribuição do seu produto, quando você define como chegar ao seu cliente, vai passar por essas questões. E nesse momento que nós estamos vivendo, é fundamental você tentar fechar uma parceria com alguma empresa, né, que faça essa distribuição. A não ser que você monte a sua própria infraestrutura de distribuição. Se você é uma empresa que atua regionalmente ou localmente, ou seja, a sua área geográfica de abrangência ela é menor, muito provavelmente vale a pena você investir numa infraestrutura de distribuição. Né? Eu fico imaginando um restaurante que pode atuar no bairro onde ele está trabalhando com entregas de marmitas, ou de pratos feitos, ou de pratos prontos, via motoboy. Né? Ou fazer isso de forma indireta,
se cadastrando no iFood, no Uber Eats ou no 99 Food. O que você não pode deixar hoje é de tentar entregar o seu produto ou o seu serviço para o seu cliente. Porque nós, volto a falar, nós temos um problema de demanda muito sério. Ou seja, o cliente não está indo buscar o produto ou serviço na sua loja, porque muito provavelmente você está fechado por decreto, né? Mas isso não te impede de funcionar. O que a gente tem que tentar entender hoje é como que eu consigo fazer com que o meu produto ou meu serviço chegue até esse meu cliente. Chegamos então no quarto P, o P de promoção. Bom, o P de promoção tem a ver com a comunicação que você vai fazer para a sua empresa, para o seu serviço ou para o seu produto, né? Como que você vai divulgar o seu produto, o seu serviço para o seu cliente. E aí eu vou voltar lá naquela primeira questão que eu coloquei para você, que é quem é o seu cliente? Quem é a pessoa que compra o seu produto ou o seu serviço? Você conhece ela bem? Porque se você conhece bem o seu público, você sabe onde ele está, sabe como chegar até ele, muito provavelmente a sua ação de comunicação vai ficar mais fácil, vai ficar mais assertiva. E hoje em dia, comunicar com o seu cliente necessariamente passa pelos meios de comunicação digitais. Então nós temos aí as redes sociais, os aplicativos de mensagem, os aplicativos de conversa, os aplicativos de reuniões virtuais, né, que estão muito em voga aí nesses dias de coronavírus. Então você precisa montar uma estratégia para se comunicar com o seu cliente de forma online. Se você tem orçamento para fazer uma comunicação offline, quando eu falo offline, eu digo em relação a TV, rádio, revista, jornal, tudo bem, não tem problema nenhum, ainda é uma comunicação que traz um resultado bacana. Mas a assertividade, a acurácia da comunicação hoje passa pelo mundo digital. Então, se você quer atingir o seu público, invariavelmente você tem que traçar uma estratégia de comunicação, por exemplo, em redes sociais. Vamos falar, por exemplo, do Facebook, né, que é uma das redes sociais mais utilizadas no mundo inteiro. Quando você vai fazer uma comunicação no Facebook e você vai pagar por isso, ele te pergunta, ele vai te fazer um monte de perguntas, porque você pode fazer isso sozinho, sem a ajuda de ninguém. Inclusive, o Facebook tem um 0800 para te ajudar a fazer a comunicação no aplicativo, no site. Ele te pergunta qual a região que você quer abranger, quantos cliques você quer que as pessoas deem no seu link, na sua página, quantos prints, quanto que você está disposto a gastar, qual que é a duração dessa comunicação, se você quer atingir homens, mulheres, qual faixa etária, qual ocupação, renda. Ele vai te fazer um conjunto de perguntas que vai definir de maneira mais assertiva qual o público do seu negócio. Ele vai te perguntar palavras-chave. Então, por exemplo, vamos voltar ao caso do restaurante, né? Se você vai colocar um anúncio no Facebook, você tem que colocar lá a palavra comida, restaurante, lanche, entrega, gostosura, delícia, tempero, variedade. Ou seja, você tem que conseguir reunir um conjunto de palavras-chave que vão levar o seu negócio, ou que vão fazer, ou que fazem referência ao seu negócio. Por quê? Quando a pessoa estiver procurando lá qualquer coisa, lá no marketplace do Facebook ou na própria timeline, ela vai levar para o seu negócio. Ela vai direcionar para a sua página, ou para o seu link, ou para o seu e-commerce. Tá? Então, quando você estiver desenhando uma estratégia de comunicação, você tem que pensar na comunicação online. Por quê? Porque a forma como as empresas hoje se comunicam, ela é muito mais assertiva. Eu consigo atingir meu público de uma maneira mais direta. Quem está sendo atingido pela comunicação online, com certeza está interessado no seu negócio, ou pelo menos no segmento de mercado no qual o seu negócio está inserido. Então, a comunicação hoje, você conseguir uma resposta do seu consumidor mais rápida, mais direcionada, com melhor resultado, você vai ter que montar uma estratégia online. E por que eu sou tão imperativo assim em falar da comunicação online? É porque quando você compara os custos de divulgação na internet, em redes sociais, Facebook, Instagram,
ou no Google Ads, né, que é a plataforma de comunicação do Google, você vai ver que ela é muito mais barata do que você montar uma estratégia de comunicação offline, televisão, rádio, jornal, revista. E para você que está aí sofrendo com demanda nesse período de coronavírus, nada melhor do que saber gastar o dinheiro que está mais do que contado. Então, para você, por exemplo, falar que vai começar a entregar, igual eu falei no capítulo anterior, da questão da distribuição, você definindo uma estratégia de distribuição, é preciso fazer com que o seu público saiba que você vai entregar. Então, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai avisar o seu público que você está entregando? É óbvio que se a sua atuação é local, ela é regional, às vezes o offline funciona. Faixa, panfletagem, recadinho na caixa do correio, tranquilo. Mas se a sua abrangência é um pouco maior, e se você também quer trabalhar no seu bairro esse tipo de comunicação, é muito mais assertivo você fazer isso com uma ferramenta online, com uma ferramenta de comunicação digital. Fica mais barato, mais assertivo e o retorno com certeza vai ser melhor. Você pode procurar aí na internet como divulgar, como fazer comunicação no Facebook, como impulsionar uma página, Instagram, como utilizar o WhatsApp para fechar negócio. Existem N sites, N ferramentas, N tutoriais que vão fazer com que você consiga utilizar essas ferramentas de forma mais assertiva para o seu negócio. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, qualquer informação, podem entrar em contato comigo. Meu e-mail está aparecendo aqui embaixo. Pode mandar mensagem. Assim que eu conseguir, eu respondo. Tá bom? Um abraço e até a próxima.